Loop for each ou loop for next. É natural que haja dúvidas sobre qual loop utilizar nos seus projetos do VBA, mesmo porque você já deve ter percebido que existem pelo menos uns 6 tipos diferentes de loop para você trabalhar, mas nesta aula especificamente vamos ver as diferenças entre o loop for each e o loop for next. Tá legal? Bom, se é a sua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Marcos Rodelo, aqui do canal Excel Online Brasil, e toda semana eu trago muito conteúdo de qualidade para acrescentar, somar ao seu dia a dia, aos seus projetos, às suas automações. Então já deixa o seu like aí, deixa o dedão, aperta aí o like e se inscreve no canal, clica o sininho para você receber todas as notificações e manter a sua curva de aprendizado sempre lá no topo, tá legal? Me acompanha aqui neste arquivo. Eu trouxe uma planilha em branco de Microsoft Excel e nós vamos então pressionar o atalho Alt F11 para abrir o VBE, o Visual Basic Editor. Pois bem, aqui eu vou inserir um módulo. Então, venho aqui na barra de ferramentas, módulo. Muito bem. Nós vamos então criar primeiro uma sub para o loop for each. Loop for each. Quando nós falamos sobre loop for each, nós estamos falando de coleções do Microsoft Excel. Tudo bem? Se você se lembra da seu primeiro dia de aula no curso de VBA, né? Se é que você fez esse curso, se não fez, não tem problema. No primeiro dia de aula é natural que se trabalhe um pouco de conceitos, certo? E no conceito você aprendeu que o VBA é uma linguagem de programação orientada a objetos. Então uma planilha é um objeto, um gráfico é um objeto, uma forma é um objeto e você consegue trabalhar com a coleção desses objetos. Então, um grupo daqueles objetos forma uma coleção. Então, se eu pegar todas as abas, as planilhas que eu tenho em um arquivo de Excel, eu tenho lá a coleção de planilhas daquele arquivo. Se eu pegar todos os gráficos que eu tenho ali no meu arquivo, eu tenho a coleção de gráficos daquela planilha especificamente, ou de formas. Então, você consegue trabalhar com coleções. E isso é o que o for each faz de mais especial, é o que ele faz de melhor. Ele trabalha muito bem com coleções. Em contrapartida, o loop for next, ele vai trabalhar muito bem com índices, com loop numérico. Tudo bem? É basicamente essa diferença entre os dois. Eu não estou me estendendo tanto no loop for next, porque agora eu vou dar o exemplo do loop for each, que trabalha com coleções. Pensou em loop for each, pensa em coleções. Tudo bem? Então vamos lá. Esse loop for each, o que eu farei com ele? Eu vou criar aqui uma variável, vou criar aqui um dim forma as shape, e vou criar o loop. Vou criar um for each forma in active sheet.shapes. Next. Marcos, de que forma você está falando, né? Eu estou falando dessa daqui, ó. Se eu vier aqui na aba inserir, ilustrações, formas, eu tenho aqui todas essas opções de formas. Eu vou pegar aqui esse quadrado, vou inserir aqui forma, vou pressionar o atalho Ctrl D para duplicar essas formas aqui, ó. Criei várias formas e são essas formas que eu quero excluir. Pode ser muito útil esse código para as pessoas que copiam tabelas do navegador, da web, do Chrome, do Edge, enfim. Você vai lá, seleciona, copia, dá um Ctrl C, vem na planilha Ctrl V. Muitas vezes vem um monte de objeto indesejado, vem algumas formas às vezes até invisíveis, que estão em branco, estão transparentes, e você não consegue perceber aquilo no arquivo, mas no dia a dia, conforme você vai copiando, colando, aquilo vai pesando no seu arquivo e você percebe que tem alguma coisa de errado. Eis que você aplica este código e ele vai dar uma limpada geral nas formas existentes aí da planilha. Tudo bem? Essa aqui é a ideia aqui. Então eu vou usar esse código para deletar as formas. Eu falei para ele o seguinte:
Para cada forma, tá? Forma é o nome da variável, pode ser qualquer nome. Se você tem dúvida sobre como declarar variáveis, dimensionar suas variáveis, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar o link no canto direito superior da tela para você. É uma aula que eu falo bastante, detalhando aí as variáveis e tipos de variáveis aqui no VBA, tudo bem? Bom, para cada forma, na planilha ativa é essa que eu estou utilizando aqui, tá? Se fosse alguma outra planilha, eu teria que especificar planilha, nome e tal, tudo bem? Nesse caso é a planilha ativa Shapes. Aqui eu estou apontando para a coleção de formas desta planilha, certo? O que eu quero que ele faça então? Forma.delete. Forma.delete. Vamos testar então, vou pressionar F5. Pronto, ele excluiu todas as formas da minha planilha, trabalhando com coleções. Marcos, como seria para resolver isto com o Loop for Next? É aí que nós vamos chegar. Essa é a pergunta que não quer calar, não é mesmo? Loop for Next. Loop for Next, eu vou criar aqui duas variáveis, Jim forma as long e o Jim tot forma as long. Então, Jim forma as long, Jim tot forma as long. Primeiro de tudo, eu vou inserir aqui as minhas formas. Vou colocar aqui, ó, formas. Vou colocar um círculo dessa vez. Pronto, aqui o círculo. Vou duplicar. Ctrl D, duplicando aqui as formas, várias formas por aí e tal. Pode espalhar, não importa a localização. Vou deixar assim que fica mais fácil para entender o que vai acontecer aqui. Bom, primeiro de tudo, se eu vou trabalhar com o Loop for Next, eu vou trabalhar com índices, com números, porque o Loop for Next ele não vai em cada membro da coleção. Ele vai trabalhar com loop e com um incremento. Ele vai pegar um número de origem, um número total de final e ele vai fazer o loop até atingir esse número no final. O padrão do Loop for Next, ele é um incremento de 1, né? Se você não sabe disso ou quer trabalhar com outros tipos de incremento do Loop for Next, dá uma olhadinha nesse vídeo que eu vou deixar aí no canto direito superior. É uma aula que eu falo especificamente sobre o Loop for Next, para que você saiba realmente como trabalhar com ele. Mas nesse caso aqui a gente quer comparar os dois tipos de loops, tudo bem? Então, como ele trabalha com números, não adianta apontar para ele falando disso aqui, ó, né, da coleção de formas. Eu preciso contar as minhas formas. Qual a quantidade de formas que eu tenho na minha planilha? Então, eu vou falar para ele que o meu tot forma é igual a ActiveSheet.Shapes.Count. Isso. Ele vai contar quantas formas eu tenho na minha coleção de formas da planilha ativa, tudo bem? E feito isto, eu vou então criar aqui o forma igual a tot forma. Ele trabalha com indexação. Então, o que é indexação? Ele assume que cada elemento da coleção possui um número, né? O primeiro que foi criado, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, conforme ele foi aparecendo na planilha, na memória do Excel ele guarda isso como uma numeração. Então, o primeiro objeto, o segundo objeto, terceiro, quarto, quinto, sexto, e é com esse número, com essa indexação, que ele vai conseguir fazer a operação que nós faremos aqui. Pois bem, para esse exemplo, primeiro eu vou mostrar como selecionar cada uma das formas, para que você entenda. E depois eu vou mostrar como deletar estas formas. Marcos, tem diferença? Tem, e muita diferença, tá legal? Me acompanha aqui. Então, para que ele exclua, agora eu vou ter que apontar para isso da seguinte maneira. ActiveSheet.Shapes, coleção de shapes, item. Qual item que eu estou falando? Estou falando do item que correlaciona com a forma, select. Então, na planilha ativa, shapes é a coleção. Para eu especificar de qual forma eu estou falando, eu preciso vir aqui com item e ele vai trazer a cada loop, né? Primeiro vai ser, forma vai ser igual a 1, depois igual a 2, 3, 4, 5, 6 e ele vai selecionar.
Será que isso funciona? Vou executar com F8 para que você veja exatamente a seleção de cada objeto. F8, ó, quando forma é igual a 1, ele seleciona aquele primeiro que foi criado, tá vendo? E na sequência, 2, 3, 4, 5, 6... A propósito, quanto que deu o nosso TOT forma? Ele totalizou 16 formas. Tem 16 formas aqui. Ele vai selecionar todas elas até o finalzinho aqui, ó. Pronto. Perfeito? Funcionou. Marcos, por que você disse que é diferente para deletar? Observa isso. Eu vou colocar aqui delete e vou executar. Olha que fofo! F5. Entendeu? Isso faz todo sentido, tá? Ele está certo de dar erro. Ele está corretíssimo de dar esse erro. Eu vou pressionar aqui depurar. Perceba que sumiu, ó. Deu uma limpada assim. Ele excluiu um tanto aqui de forma. Parece que até de um modo proporcional, né? Vamos entender o que aconteceu aqui então. Neste momento ele está na forma 9, sendo que o total de formas era 16, lembra? E ele já não tem mais o que deletar. Ele não tem o que deletar, ele não está encontrando a forma 9. Acredita nisso? Por que isto ocorre? Fim, vou pressionar aqui fim. Observa o seguinte. Quando ele apaga, tá? Quando ele apaga um objeto, a quantidade de elementos da coleção mudou, entendeu? Então, o índice que antes ia até 16, ele não vai mais até 16, porque ele já tem um elemento a menos. O meu TOT-forma, ele continua sendo igual a 16, mas a quantidade de objetos da coleção reduziu, tá? Suponha que ele apagou o primeiro, de 16 caiu para 15. Então, a hora que eu falar para ele, deleta o de número 16, ele não vai encontrar, porque a minha indexação ela vai de 1 a 15 a partir desse ponto. Quando ele apagar o segundo, ele cai para 14. Então, quando ele for tentar apagar o 15, ele não vai encontrar, porque só vai a 14. Ele vai atualizando essa indexação, e esse que é o problema. Vamos pressionar F8 para ficar aqui mais claro, tá? Eu tenho objetos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 objetos. Ele apagou exatamente metade do que nós tínhamos. F8, meu TOT forma é igual a 8, e agora sim, vou seguir excluindo, ó, forma 1, total é 8, apagou, ó, apagou certinho, pegou o primeiro ali, deletou. O que acontece? Agora que ele excluiu aquele objeto, eu não tenho mais 8 formas, eu tenho 7 formas, então o 8 eu já sei que vai dar erro, tá? Eu sei que vai dar erro. Então se eu vier aqui novamente, para ele apagar, ele quer apagar qual agora? O 2. Ah, Marcos, ele vai apagar esse cara aqui então? Não vai. Não vai. Porque para ele, agora, essa primeira bolinha é o índice 1. Ela se tornou o primeiro. O 2 agora é esse aqui, ó. Entendeu? Porque ele vai pulando de um em um ali. Olha só, se eu der um F8, é esse cara que ele vai apagar. Vou dar um F8 de novo. Agora ele quer excluir o 3. Ele vai entender que esse é o primeiro, esse é o segundo e esse aqui é o terceiro agora. Ele não vai excluir nenhum desses dois aqui anteriores, ele vai excluir este. F8. Tá entendendo? Então, como ele vai atualizando essa contagem de formas, vai chegar uma hora que ele vem numa indexação que não existe mais. Ó. Vamos seguir. Agora é a forma 4. 1, 2, 3, 4. É essa que ele vai excluir. E agora só ficaram 4 formas, tá vendo? Só que o próximo é o 5, seria o 5. E aqui acontece o erro. Ficou claro? Então, Marcos, o que eu posso fazer para poder fazer o mesmo efeito que nós fizemos no for each com o for next? Bom, para isso, vou até duplicar mais formas aqui, ó. Estou dando vários Ctrl Ds aqui, tá? Para poder duplicar as formas. O que você pode fazer então? Ele, não é interessante que ele vá avançando aqui no item. Não é interessante. O que nós vamos fazer? O item que ele vai excluir será sempre o item 1. Ele vai fazer o loop. Por quê? Porque ele vai contar a quantidade de formas que tem ali. Ele vai do loop do 1 ao total de formas. Mas cada vez que ele exclui uma forma, percebe que o primeiro
ele deixa de ser aquele que ele excluiu e muda, né? Então cada hora o primeiro vai ser 1. Então sempre que ele excluir o primeiro, eu vou conseguir passar por todas as formas e excluir todas essas formas. Vou pressionar o F5, pronto. Agora sim ele consegue trabalhar com todos os objetos que estão aqui. Tudo bem? Olha, esse aqui é um caso bem particular referente às formas e referente ao delete. Você viu que para a seleção, quando eu fiz o select, ele funcionou perfeitamente, né? Agora, para o delete, você vê como ele muda referente à contagem das coleções, enquanto que o loop for each, ele consegue deletar, porque ele já trabalha com as coleções, ele entende aquele universo, ele percebe que foi recontado as coleções, mas como ele não trabalha com contagem, ele trabalha com cada objeto que pertence à coleção, ele vai direto excluir tudo sem fazer nenhuma algazarra, sem fazer bagunça, sem criar perguntas, sem criar erros. Marcos, você está dizendo que o for each é melhor que o for next? Não, eu sei que é o que você quer ouvir, quer saber qual deles é melhor, mas a verdade é que não existe um loop que seja melhor do que o outro, não existe, tá? Se você solucionou um problema com for each e veio um outro amigo solucionou com um do loop e o outro com for next e falam que o deles é melhor, isso não existe, é muito pessoal para cada programador. Você pode ter tipos de loop que utilizaram menos código para atingir o objetivo, utilizaram menos caracteres, com esse loop conseguir fazer um código mais enxuto. Isso pode acontecer, mas não quer dizer que é melhor do que o outro, tá? Não tem essa relação, isso é muito pessoal. A programação em si é algo muito pessoal de cada programador. Você se identificar com o código que você está utilizando, com o método que você está utilizando, cada programador vai escolher um caminho e o Microsoft Excel, o VBA, eles possuem muitos e muitos e muitos caminhos para se obter o mesmo resultado. O importante é que você utilize sua criatividade e não tenha medo de testar códigos novos, né? Porque afinal isso pode abrir muito sua mente para novas possibilidades, né? Novos caminhos para solucionar os seus problemas. Tá legal? Deu certo? Funcionou aí para você? Ficou claro a diferença aqui entre os dois? Que bacana, fico muito feliz. Não se esquece, já deixa o seu super like aqui no nosso vídeo, se inscreve no canal, marca o sininho para continuar acompanhando e mantendo sua curva de conhecimento sempre muito bem afiada, tá legal? Eu vejo você na nossa próxima aula.